Bom dia, eu sou Julian Pereira. Eu vou falar sobre o livro que eu li. O livro que eu li foi Tenda dos Milagres, de Jorge Armando. Este livro foi publicado em outubro de 1996. Além disso, o livro fala sobre a denúncia social. Um livro que fala sobre o problema da raça no Brasil e o racismo que reinava no Brasil. Mas Jorge escreveu esta obra com um estilo romance. Toda esta história se desenroló na Bahia de Salvador entre 1900 e 1968. Por outro lado, é importante distinguir os personagens principais e secundários desta obra literária. Um exemplo de personagens pode ser Pedro Arcanjo, personagem principal, e Pedro era filho de Xango, era assistente administrativo na Faculdade de Medicina da Bahia. Era escritor, también morelengo, inteligente, amigo de todos. Pedro era defensor da ideia de que a aceitação da miscigenação pelo povo brasileiro era necessária como forma de sair do racismo. Outros personagens foi Nilo Argolo. Nilo Argolo foi dois professores da escola de medicina. Nilo era uma pessoa muito racista e falou muito sobre este assunto com Pedro Archango. Além destas duas personagens, eh, eu acho que é importante mencionar Tadeu Chagoto, um jovem negro estudante de engenharia civil. Também Tadeu gostava muito de Lum. Ele era uma irmã de um amigo dessa universidade. Depois é bom saber acontecimentos de desenvolvimento da obra literária. É importante saber que a história se desenvolve em três núcleos que têm lugar na Bahia de Salvador. Em meados do século XX, a história desenvolveu-se no Pelourinho. Neste local existe uma série de práticas culturais que falam de preparação de alimentos, procissões religiosas através de becos e também de casas antigas, onde se realizavam atividades religiosas. Uma destas casas foi chamada a Tenda dos Milagres. Esta casa foi também utilizada para outras atividades religiosas relacionadas com as práticas culturais de este lugar. Depois, o segundo núcleo do trabalho foi no ano de 1943, onde a história tem lugar em El Salvador. Nesta fase, Jorge Amado falou de sua luta constante contra o racismo. E um exemplo disso foi a morte da personagem Ojuba, cuja vida esteve sempre na pobreza e na miséria. Do mesmo modo, eu acho que o Jorge transmitiu através da história de Ojuba o cenário político, cultural e científico que existia na Bahia nessa altura, em 1943. Muitas pessoas foram afetadas pela não aceitação de miscigenação, do racismo, da religiosidade afro-brasileira e da luta constante pelo progresso social de menos favorecidos, das pessoas de classe baixa e média. Além disso, não houve desenvolvimento acadêmico na área porque não houve oportunidades para as pessoas melhorarem a si próprias. Era algo interessante do governo que eles não lutassem e permanecessem em silêncio. O núcleo final fala de renascimento da obra de personagens principais. Pedro Achango, principalmente esse trabalho foi apreciado por outras pessoas graças à intervenção de um discurso americano que ajudou o Pedro. Este renascimento também tem em conta a crítica da crença, a crença que só que vem de fora e que deve ser tido em conta, o que nos dá um exemplo claro da razão pela qual Oshua morreu em condições tão miseráveis. Finalmente,
É importante dizer que os três núcleos desta obra literária foram, foram representados importantes para as sociedades pensasse sobre o papel do racismo e suas consequências para que as pessoas, para que as pessoas pensaram de ditadura militar que foi sempre violenta e destrutiva ao longo da história da Tenda dos Milagres. É por isso que hoje o movimento de negros que lutavam contra essa ditadura que Tenda dos Milagres representou. Por outra parte, é importante saber que o cenário político foi muito grave e muitas pessoas falam de acontecimentos científicos e culturais nesta história, que foi desenvolvido em 1945, em 1943 e em 1946, porque muitas pessoas foram afetadas, principalmente pelo problema principal que eu falei do racismo e da religiosidade afro-brasileira. Também a história ocorreu em diferentes partes, por exemplo, Perolinho e também, por exemplo, na Bahia de Salvador, dos principais lugares no Brasil. E também eu acho que a história falou muito sobre a relação de problemática social que a ditadura ocorreu neste lugar. Por outro lado, eu acho que Pedro Aljango eh, trabalhou muito por a sociedade deste lugar, graças à intervenção de Pedro. Ele renascimento em contra da crítica de criança, que só que vem de fora da atualidade deve ser muito tenido em conta. O que nos dá um exemplo claro, Pedro nos dá um exemplo claro, de que a razão pela qual o Juba, que é um personagem secundário da obra literária, viveu ou morreu em condições tão miseráveis. Em conclusão, é importante dizer que esta obra falou muito sobre a sociedade e pensou sobre o papel do racismo, que é importante falar em um tema de atualidade em diferentes sociedades, em diferentes partes do mundo. Por esta razão, eu acho que é importante que todos conozcan esta obra literaria de Senda dos Milagres de Jorge Armando, porque foi um livro que falou sobre a denúncia social e sobre o racismo em Brasil. Todos podem representar esta história em outras partes, em outras sociedades. Muchas gracias.